Caminhoneiro encontra menina sozinha em lixão e revela um segredo familiar assustador. Era um dia ensolarado, o tipo de dia em que o céu parecia prometer um mundo sem preocupações. Daniel, um caminhoneiro experiente, dirigia pela estrada vazia. Fumos de um motor aquecido dançavam no ar. A vida na estrada era a única constante que conhecia. Mas, naquele momento, algo o empurrou a uma parada inesperada. Era um lixão, um lugar caótico onde o mundo se despedia de suas coisas. E foi lá que ele avistou Júlia. A menina estava sentada sobre uma pilha de entulho, cercada por restos descartados que pareciam sussurrar segredos. Seus cabelos desgrenhados brilhavam ao sol, e seus olhos, apesar da sujeira e do abandono ao seu redor, carregavam uma luz esperançosa que Daniel nunca imaginara encontrar em um lugar tão sombrio. Com passos hesitantes, ele se aproximou, sentindo um aperto no peito. "Oi, pequena. O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz revelando uma mistura de curiosidade e preocupação. Ela olhou para ele, um brilho de determinação em seu olhar. "Estou esperando minha mãe", respondeu, a voz firme mas trêmula. "Ela vai voltar." Aquelas palavras soaram como um eco sombrio. A menininha tinha um ar de esperança que não correspondiam ao cenário desolador. Mas enquanto falava, uma sombra pareceu deslizar sobre o rosto da menina. Daniel deu um passo à frente, sentindo o mundo à sua volta se desvanecer. Os olhos dela eram idênticos aos de sua irmã, que havia desaparecido há anos. O mesmo olhar perdido, o mesmo desespero. "Quem é você, garota?" ele indagou, agora com o coração acelerado. Com uma coragem inabalável, Júlia se levantou. "Sou Júlia, e eu..." Ela hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. "Eu tenho que te contar sobre minha mãe. Ela precisa de ajuda." O ar ficou tenso e, por um momento, Daniel se perdeu em suas memórias de infância, lembrando-se da irmã, do medo constante e da dor que envolveu sua família. "O que você sabe sobre sua mãe?" ele questionou, um nó na garganta. Mas antes que Júlia pudesse responder, um barulho cortou o silêncio. Uma moto rugiu à distância, avançando em direção ao lixão. Daniel viu um homem robusto, com tatuagens que pareciam serpentes ao longo de seus braços, aproximando-se. A presença dele era inquietante, como a sombra de uma tempestade. "Júlia!" O homem gritou, e o pavor tomou conta de Daniel. Ele reconheceu aquele olhar. Era um traficante local, conhecido por seus atos de crueldade. "Você não deveria estar aqui." Júlia percebeu a ameaça antes de Daniel. "Você precisa me ajudar." Ela implorou, e nesse instante, o mundo parecia reduzir-se a uma única escolha: salvar aquela menina e confrontar seu próprio passado amaldiçoado. Daniel sentiu a adrenalina inundar suas veias. As revelações de Júlia poderiam desmoronar tudo o que achava que sabia sobre sua família. O passado voltava com uma fúria que ele não esperava encarar. O traficante se aproximava, e com ele a certeza de que cada segundo agora contava. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Daniel sentiu seu coração disparar ao ver o homem se aproximando. Era uma presença pesada, como uma tempestade prestes a desabar. Ele olhou para Júlia, que parecia paralisada de medo. "Vamos, precisamos sair daqui." Ele puxou a mão dela,
Mas Júlia não se moveu. Seus olhos fixaram-se no homem que se aproximava. Júlia! O homem gritou novamente, mais próximo agora. Vem aqui! Não! Daniel gritou, sua voz ecoando no vazio do lixão. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sua intuição gritava que algo estava muito errado. Ele estava disposto a enfrentar aquela criatura. Mas o que ele não sabia era que a verdade estava se revelando em camadas, prestes a desmoronar. Por favor, me ajude. Júlia sussurrou, e Daniela viu como o desespero em seu olhar era genuíno. Mas quando Daniel estava prestes a puxá-la para correr, o homem parou repentinamente e deu um passo à frente, revelando um objeto que brilhava no sol, uma corrente de ouro. Ela é minha, o homem gritou, um sorriso cruel distorcendo seu rosto. Ninguém pode levar ela embora. E então o choque atingiu Daniel como um soco no estômago. Ele congelou. A corrente, ele reconheceu, era idêntica àquela que sua irmã usava no dia em que desapareceu. Um sentimento gelado o atravessou. Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou com mais atenção para o homem e, em um momento que parecia estar fora do tempo, um nome lhe veio à cabeça. Tiago, o homem congelou. Os olhos de Daniel se arregalaram. A realidade caiu sobre ele como uma avalanche. Tiago era ninguém menos que o amigo que havia sumido, junto com sua irmã, o que deixou Daniel em um mar de dúvidas desde então. Você não pode estar aqui, Tiago. Eu pensei que você. Fui forçado a sair. Tiago rosnou, a raiva fervendo em sua expressão. Você não sabe nada sobre mim, sobre o que fizemos. O mundo parecia girar. Júlia olhou de um para o outro, sem entender. O que está acontecendo? Ela perguntou nervosa. Ele é o irmão da minha irmã. Daniel explodiu, chorando de emoção e confusão. Você a sequestrou. Calha a boca. Tiago rosnou, a expressão ameaçadora ocupando seu rosto. E agora você quer criar um escândalo. O que você sabe sobre como as coisas funcionam aqui? Júlia, ainda atordoada, se afastou um passo, o medo novamente brilhando em seus olhos. A minha mãe, ela precisa de ajuda. O que você fez com ela? Ao ouvir isso, Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O passado não estava apenas voltando para assombrá-lo. Estava revelando uma verdade muito mais sombria do que ele jamais poderia ter imaginado. O que Tiago tinha a ver com a mãe de Júlia. A conexão estava cada vez mais clara. Ela não está bem, precisa de ajuda, Júlia implorou, seus olhos cheios de lágrimas. E você acha que vou deixá-la voltar? Tiago perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Você não sabe com quem está lidando. O céu parecia escurecer, as nuvens cobrindo o sol repentinamente. Daniel se sentiu preso em um pesadelo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele sentiu que cada segundo contava e que a vida de Júlia estava em jogo. Mas ao mesmo tempo, sua história, suas memórias e todas as verdades ocultas estavam prestes a vir à tona. Você vai me dizer onde está a sua mãe? Daniel exigiu, a determinação tomando conta dele. Mas o que ele não sabia é que a revelação fatal estava guardada para o próximo instante. Tiago sorriu de uma forma que fez o coração de Daniel parar. Você realmente está prestes a descobrir a verdade, mas não vai gostar do que vai ouvir. Não vai mesmo. E assim, com um movimento rápido, Tiago puxou um celular do bolso, pressionando um botão que fez os ecos de sirenes ressoarem ao longe. O tempo parou. A polícia estava chegando, e a verdade mortal estava prestes a expor secretos que ninguém deveria saber. Daniel congelou ao ouvir o som da sirene se aproximando. A adrenalina subiu, seu coração disparava enquanto ele olhava fixamente para Tiago, que mantinha um sorriso cruel em seu rosto. A tensão no ar era palpável, como um cabo de aço prestes a estourar. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, sua voz tremendo de raiva e confusão. Você vai adorar essa parte da história, Tiago disse com um tom de escárnio, balançando o celular. A sua irmã,
ela não desapareceu por acaso. Ela decidiu seguir em frente. Você nunca quis saber a verdade, não é? Cale-se, Daniel gritou, sem acreditar no que estava ouvindo. Júlia olhou de um para o outro, com um medo visível em seus olhos. O tempo parecia parar, aquele momento estrechado em uma eternidade de angústia. Você não sabe nada, Daniel. Tiago continuou, seu tom sibilante cortando o ar tenso. Ela se envolveu em coisas que você nem consegue imaginar. Sua irmã, ela era uma peça crucial em tudo isso. O que quer que você pense, a verdade é muito mais sombria. A declaração foi como um soco no estômago de Daniel. Ele se lembrou das lembranças melhores, dos risos e dos sonhos que havia compartilhado com sua irmã. Como ela poderia estar ligada a algo tão obscuro? A sua mente se esforçou para entender, mas tudo parecia girar fora de controle. No caminho dela, Daniel. Ela perdeu o que a fazia quem era. Tiago disse, a malícia em seus olhos se intensificando. E agora ela não pode escapar. Você está mentindo, Daniel respondeu, mais para se convencer do que para acusar. Você não sabe do que está falando. Mas sua voz falhou ao verbalizar sua crescente incerteza. Quer apostar? Tiago provocou, enquanto a sirene se aproximava mais. Todo esse tempo, você achou que eu era o vilão, mas eu não sou o único que carrega o fardo nessa história. Você também tem sua parte nisso. Júlia olhava entre os dois com a confusão crescendo. O que você está dizendo? Sua voz era uma mistura de medo e uma curiosidade desesperada. Se a sua mãe está nessa história, então a minha irmã está enredada também, Júlia. E você é a última peça do quebra-cabeça que eu não queria perder. Você quer saber onde está sua mãe? O que aconteceu com ela? A risada de Tiago era uma ferida exposta na alma de Daniel. Daniel, Júlia começou, seu olhar pedindo ajuda. Você sabe onde minha mãe está? O que isso tudo significa? Foi quando tudo desabou. Daniel percebeu que a verdade era mais terrível do que ele poderia suportar. Era como se uma sombra se desfizesse em um momento de clareza simplesmente insuportável. Os ecos de sua infância voltaram como um relâmpago. Você não pode ser, ele hesitou, sentindo o ar ficar pesado. Tiago ergueu uma mão, interrompendo-o. Pense bem, Daniel, sempre que você procurou respostas, a dor veio até você. Você está mesmo disposto a descobrir tudo? E nesse momento, algo inusitado aconteceu. O celular de Tiago vibrou inesperadamente, fazendo-o dar um passo para trás em surpresa. O que se seguiu foi um estrondo que agitou a terra sob os pés deles, como se o chão estivesse se abrindo. Um carro descontrolado saiu da estrada em direção ao lixão, levantando poeira e caos. Era como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar em torno deles. Daniel olhou horrorizado para Júlia e, o momento de choque repleto de adrenalina, lançou a verdade. Tudo o que ele sabia poderia mudar a qualquer instante. Poderia este carro ser uma bênção ou uma maldição? E o que Tiago estava realmente escondendo? A dúvida apertou seu coração. Antes que pudesse processar a cena, Tiago gritou: Desculpe, Daniel, mas agora você vai ter que decidir. O que você realmente quer saber sobre sua irmã e sobre Júlia? As sirenes ficaram mais próximas, o som distorcido de gritos de horror misturando-se ao barulho do carro. Daniel, preso entre seu passado e o futuro incerto diante de si, só pôde pensar no que seria a próxima revelação. E enquanto o carro se aproximava, todos os segredos estavam à beira de serem expostos. E a verdade poderia ser mortal. Daniel não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O barulho da sirene se aproximava, mas as palavras de Tiago ecoavam em sua mente com uma clareza perturbadora. Suas mãos tremiam, enquanto segurava a mão de Júlia, apesar do medo que transparecia em seu olhar. Todo o seu mundo estava prestes a virar do avesso, e uma nuvem de desespero pairava sobre eles. Tiago começou a fazer gestos com o celular, como se quisesse registrar aquele momento. Você realmente quer saber a verdade? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ela pode não ser bonita, Daniel.
Este lugar, essas pessoas. Sua irmã não fugiu. Ela estava com a gente. Você realmente acha que a culpa foi só minha? Cala a boca, Daniel gritou, tentando controlar a raiva que fervia dentro dele. Ele estava prestes a se mover, quando o carro descontrolado surgiu diante deles como um relâmpago à luz do dia. Ele não tinha tempo para pensar na gravidade da situação. O tempo desacelerou. O carro derrapou, levantando uma nuvem de poeira e então tudo escureceu em um instante. Um estrondo. O impacto fez a terra tremer e Daniel perdeu o equilíbrio, caindo de joelhos. Ele viu o carro atingir Tiago com uma brutalidade impiedosa, jogando-o contra os destroços do lixão. Aquele momento congelou no tempo, e o sorriso malicioso de Tiago desapareceu, substituído por uma expressão de pavor e dor. Era como se o próprio ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Júlia gritou, e a imagem dela se transformou em um borrão enquanto ela se afastava, aterrorizada. Daniel estava paralisado. O que estava fazendo? O que estava acontecendo? Então, naquele caos, um pensamento aterrorizante atravessou sua mente. Tiago estava com a corrente de ouro, a mesma corrente que pertencia à sua irmã. Ele se levantou, as pernas tremendo. Tiago. O nome escapou de seus lábios, mas não houve resposta. O mundo girava ao seu redor e o eco da sirene se tornava cada vez mais próximo. O que estava enterrado no passado parecia ressurfando, pronto para devorá-lo de uma vez por todas. Júlia puxou seu braço. Daniel, precisamos sair daqui. Agora. Os olhos dela estavam cheios de pânico. E ele percebeu que não havia tempo a perder. Eu preciso verificar. Mas antes que pudesse concluir, algo no chão chamou sua atenção. Uma mão saía debaixo dos destroços, contorcendo-se em um gesto desesperado. A voz rouca, quase inaudível, pronunciou seu nome. Daniel. Era sua irmã. Daniel parou, o coração batendo a mil. Lívia? Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. O pânico crescia, e a admiração por seu nome frio fez sua pele arrepiar. É você? A mão se arrastou lentamente, e a imagem de Lívia, coberta de sujeira e ferimentos, começou a se revelar entre os escombros. A dor em seu olhar era insuportável, e ela tentava sorrir, mas estava claro que algo estava muito, muito errado. Daniel, sua voz era um lamento. Não, não, não. O que aconteceu com você? O nó na garganta dele se apertou. Você sumiu. A gente achou que você tinha. Daniel, escuta. Não é o que parece. Lívia respirou com dificuldade. Eu fui obrigada a fazer escolhas. Tiago, ele não me deixou fugir. E a nossa mãe, ela estava envolvida em tudo isso. Era uma avalanche. Daniel olhou para Júlia, que observava a cena com uma expressão entrelaçada de tensão e confusão. As palavras dela parecem não fazer sentido, mas a verdade estava se formando diante dele, uma peça do quebra-cabeça que ele nunca esperou. Júlia começou a soluçar. Minha mãe. O que aconteceu com a minha mãe? Sua voz era um eco de desespero. Ela se envolveu. Lívia falou, cada palavra pesada como uma bola de ferro. Mas não da maneira que você imagina. Ela foi forçada a colaborar. Na verdade, ela sabe mais do que você pensa. Está tudo interligado. As sirenes se tornaram um ruído ensurdecedor e, de repente, tudo fez sentido de forma aterradora. O que estava acontecendo? O que ele realmente sabia sobre sua irmã? A verdade dolorida estava se desenhando de maneira cruel. Tiago ele está aqui, perto da verdade. E você precisa decidir, Daniel. Saber pode custar muito. Não só para você, mas para nós todos. Lívia tenta alcançar a mão dele,
mas a realidade o cercava como uma tempestade prestes a eclodir. Ele sentiu que as armadilhas do passado estavam se fechando ao seu redor, e o que uma vez foi uma busca por respostas se tornara uma corrida contra o tempo. O legado sombrio da família estava sendo revelado, e a necessidade de escapar se tornava cada vez mais urgente. No fim, apenas a escolha permanecia. Deveria ele abrir a caixa de Pandora que poderia destruir todos? E naquele momento de tensão, a sirene finalmente soou, e a verdade estava prestes a ser exposta. O impacto do carro ecoou no ar como um trovão, e Daniel estava paralisado, o coração acelerado. Ele olhou para Lívia, que estava parcialmente coberta por detritos. A cena diante dele era surreal, um pesadelo que não parecia ter fim. Mas quando seus olhos se encontraram, tudo ficou mais claro. A luz do sol que antes iluminava o lixão, agora parecia opaca, como se o mundo se preparasse para revelar seu lado mais sombrio. Daniel, Lívia gaguejou. O tom de sua voz soava frágil, quase como um sussurro arrependido. Ele mal conseguia distinguir se era realmente ela, a irmã que ele havia perdido, ou uma sombra de seu passado. Não, não pode ser, ele respondeu, o nó na garganta apertando mais. A sirene ainda ressoava ao longe, mas sua mente estava embasbacada, como se o tempo tivesse parado. Foi então que um grito cortou o ar. Daniel virou-se bruscamente, e Júlia estava agora de pé, seu corpo tremendo. Olha, ela apontou para os escombros onde Tiago estava caído, ainda se debatendo. Mas havia algo mais. Algo que os encheu de horror. Tiago não estava sozinho. Do lado dele, uma figura se arrastava, coberta de sangue e sujeira. Com um movimento abrupto, a figura se levantou, revelando outra mulher, a mãe de Júlia. O olhar dela era uma mistura de desespero e raiva. Mas o que fez Daniel congelar foi a expressão que cruzou seu rosto ao ver Lívia. Mãe? Júlia perguntou, a incredulidade saturando sua voz. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sopro, um eco triste da necessidade de entender. Fique atrás de mim, a mãe de Júlia gritou, sua atitude defensiva levantando um novo tsunami de tensão. Daniel sentiu um frio na espinha. Ele nunca soube que a mãe de Júlia poderia estar envolvida em algo tão profundo e obscuro. E agora, a presença de Lívia tornava tudo ainda mais complicado. Você se lembrou de mim, Lívia murmurou, sua voz quebrada pelo tumulto. Você não poderia esquecer por causa de mim. As lágrimas escorriam por suas bochechas, mas Daniel não entendia. Por que ela estava dizendo isso? Por que você está envolvida com Tiago? O que está acontecendo? Daniel disparou, as palavras surgindo como uma erupção de frustração. Daniel, não é como você está pensando. A mãe de Júlia começou, mas um novo grito interrompeu a conversa. Tiago estava se levantando, seus olhos cheios de ódio, e ele balançava a corrente de ouro. A mesma corrente que pertencia à sua irmã. O que você está fazendo com ela? Daniel perguntou, o pânico crescendo dentro dele. Você não pode levar a Júlia. Não agora. Há coisas que você não sabe, Daniel. Tiago respirou pesadamente, como se aquelas palavras tivessem saído com um esforço imenso. Ele mal conseguiu ficar em pé, mas havia uma determinação em seu olhar. A mãe de Júlia deu um passo à frente. Tiago, escuta, não precisa fazer isso. Não vale mais a pena. A tensão aumentou e Daniel pôde ver o quanto a mulher estava desesperada para proteger a filha. Estamos presos aqui por suas escolhas. Pense na Júlia. A súbita revelação hesitou no ar. Daniel estava chutando e socando seu cérebro, tentando processar tudo isso. As peças do quebra-cabeça se encaixando de forma mística e horrível. Vocês estavam juntos? Mas a verdadeira bomba caiu quando Lívia, com uma voz nervosa e trêmula, falou: Mãe, você não pode deixar isso acontecer. Eu sou parte disso também. As palavras saíram com um impacto tão profundo que a atmosfera ao redor
pareceu mudar. Você sabe a verdade. Você sempre soube. A mãe de Júlia se virou. A indignação em seus olhos se misturava com o temor. Você é a razão pela qual tudo isso começou. Não, Daniel gritou, incapaz de lidar com mais essa revelação. Ele olhou para Júlia, que agora estava em choque, seus olhos arregalados. Não pode ser verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. O som distante das sirenes era o único retorno à realidade. Daniel sentiu a vida girar em torno dele. O que mais havia escondido sobre a conexão dessas pessoas? Quantos segredos estavam entrelaçados naquela teia trágica? E como se a cena já não fosse trágica o suficiente, o céu se fechou de repente. A tempestade se aproximava, as nuvens pesadas carregando algo mais em seu interior. O que eles estavam prestes a confrontar não era apenas o passado, mas algo muito mais perturbador que estava prestes a ser revelado. Daniel sentiu um frio no estômago. Ele conhecia essa prisão emocional, mas agora a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. Enquanto os relâmpagos iluminavam o céu, ele só conseguia pensar em uma coisa: o que viria em seguida? E se eles realmente estivessem prontos para enfrentar essa tempestade? O impacto do carro ecoou no ar como um trovão, e Daniel estava paralisado, o coração acelerado. Ele olhou para Lívia, que estava parcialmente coberta por detritos. A cena diante dele era surreal, um pesadelo que não parecia ter fim. Mas quando seus olhos se encontraram, tudo ficou mais claro. A luz do sol que antes iluminava o lixão agora parecia opaca, como se o mundo se preparasse para revelar seu lado mais sombrio. Daniel. Lívia gaguejou. O tom de sua voz soava frágil, quase como um sussurro arrependido. Ele mal conseguia distinguir se era realmente ela, a irmã que ele havia perdido, ou uma sombra de seu passado. Não, não pode ser, ele respondeu, o nó na garganta apertando mais. A sirene ainda ressoava ao longe, mas sua mente estava embasbacada, como se o tempo tivesse parado. Foi então que um grito cortou o ar. Daniel virou-se bruscamente, e Júlia estava agora de pé, seu corpo tremendo. Olha! Ela apontou para os escombros onde Tiago estava caído, ainda se debatendo. Mas havia algo mais, algo que os encheu de horror. Tiago não estava sozinho. Do lado dele, uma figura se arrastava, coberta de sangue e sujeira. Com um movimento abrupto, a figura se levantou, revelando outra mulher, a mãe de Júlia. O olhar dela era uma mistura de desespero e raiva, mas o que fez Daniel congelar foi a expressão que cruzou seu rosto ao ver Lívia. Mãe? Júlia perguntou, a incredulidade saturando sua voz. O que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sopro, um eco triste da necessidade de entender. Fique atrás de mim, a mãe de Júlia gritou, sua atitude defensiva levantando um novo tsunami de tensão. Daniel sentiu um frio na espinha. Ele nunca soube que a mãe de Júlia poderia estar envolvida em algo tão profundo e obscuro. E agora, a presença de Lívia tornava tudo ainda mais complicado. Você se lembrou de mim, Lívia murmurou, sua voz quebrada pelo tumulto. Você não poderia esquecer por causa de mim. As lágrimas escorriam por suas bochechas, mas Daniel não entendia. Por que ela estava dizendo isso? Por que você está envolvida com Tiago? O que está acontecendo? Daniel disparou, as palavras surgindo como uma erupção de frustração. Daniel, não é como você está pensando. A mãe de Júlia começou, mas um novo grito interrompeu a conversa. Tiago estava se levantando, seus olhos cheios de ódio, e ele balançava a corrente de ouro, a mesma corrente que pertencia a sua irmã. O que você está fazendo com ela? Daniel perguntou, o pânico crescendo dentro dele. Você não pode levar a Júlia, não agora.
Há coisas que você não sabe, Daniel. Tiago respirou pesadamente, como se aquelas palavras tivessem saído com um esforço imenso. Ele mal conseguiu ficar em pé, mas havia uma determinação em seu olhar. A mãe de Júlia deu um passo à frente. Tiago, escuta, não precisa fazer isso. Não vale mais a pena. A tensão aumentou, e Daniel pôde ver o quanto a mulher estava desesperada para proteger a filha. Estamos presos aqui por suas escolhas. Pense na Júlia. A súbita revelação hesitou no ar. Daniel estava chutando e socando seu cérebro, tentando processar tudo isso. As peças do quebra-cabeça se encaixando de forma mística e horrível. Vocês estavam juntos? Mas a verdadeira bomba caiu quando Lívia, com uma voz nervosa e trêmula, falou: Mãe, você não pode deixar isso acontecer. Eu sou parte disso também. As palavras saíram com um impacto tão profundo que a atmosfera ao redor pareceu mudar. Você sabe a verdade. Você sempre soube. A mãe de Júlia se virou, a indignação em seus olhos se misturando com o temor. Você é a razão pela qual tudo isso começou. Não, Daniel gritou, incapaz de lidar com mais essa revelação. Ele olhou para Júlia, que agora estava em choque, seus olhos arregalados. Não pode ser verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. O som distante das sirenes era o único retorno à realidade. Daniel sentiu a vida girar em torno dele. O que mais havia escondido sobre a conexão dessas pessoas? Quantos segredos estavam entrelaçados naquela teia trágica? E como se a cena já não fosse trágica o suficiente, o céu se fechou de repente. A tempestade se aproximava, as nuvens pesadas carregando algo mais em seu interior. O que eles estavam prestes a confrontar não era apenas o passado, mas algo muito mais perturbador que estava prestes a ser revelado. Daniel sentiu um frio no estômago. Ele conhecia essa prisão emocional, mas agora a verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. E enquanto os relâmpagos iluminavam o céu, tudo ali pareceu se transformar em um holofote revelador, direcionado para a figura que surge das sombras. Foi. Quando Tiago gritou com uma fúria crescente. Você acha que pode fugir? A verdade não é só você. Todos nós temos sombras que não podemos escapar. E então, a revelação. A mãe de Júlia não é apenas a mãe dela. Ela é também a verdadeira responsável pelo que aconteceu com sua irmã. Você nunca desconfiou dela, não é? Os olhos de Júlia se alargaram de horror, enquanto a mãe dela se tornava uma sombra de seu eu. Ela tentou negar, mas o grito dele ecoou mais alto. Você a deixou ser capturada. Você é a razão disso tudo. Lívia, ainda caindo aos pedaços entre os destroços, soltou um gemido de dor ao ouvir aquilo. Não, não pode ser. A tensão explodiu. Daniel olhou em choque. As peças se juntando de um jeito que ele nunca esperou. As relações estavam se desfazendo diante de seus olhos. Ele não sabia em quem confiar, e o mundo parecia desabar enquanto as sirenes ressoavam mais alto, cada vez mais próximas. E assim, com o espaço apertado cheio de gritos e revelações, Daniel percebeu que a batalha apenas começava. No fundo do seu ser, uma única pergunta ecoava: o que mais estava em jogo e até onde eles iriam para proteger seus segredos? O impacto do carro ecoou no ar como um trovão, e toda a confusão parecia se misturar em uma única corrente de desespero. Daniel ficou paralisado, o coração batendo descompassado. Ele olhou para Lívia, que estava parcialmente coberta por detritos. E quando, finalmente, seus olhos se encontraram, um lampejo de reconhecimento e confusão os atravessou. Daniel, Lívia gaguejou, a voz fraquejando como um sussurro que se perderia nas sombras do lixão. O olhar dela estava profundamente marcado pela dor e pelo medo, mas havia algo mais, uma urgência quase palpável. O tempo parecia parar. A sirene da polícia ainda ressoava ao fundo, mas tudo o que Daniel conseguia escutar
Era o terreno balançando sob seus pés, como se estivesse prestes a desmoronar. Júlia, a seu lado, já não parecia a mesma. Não era mais apenas uma menina perdida, mas uma peça central em um jogo muito maior e mais cruel. O que está acontecendo? A voz dela mal conseguiu escapar, trêmula de horror. Tiago, ainda tentando se levantar, balançou a corrente de ouro em sua mão. Você não sabe de nada, Daniel. Você e a Lívia são apenas marionetes nesse jogo. Ele soltou uma risada maníaca que ecoou pelas paredes de metal e plástico do lixão. Mãe, Júlia gritou, o desespero transparecendo em seu olhar. Diz a verdade, o que você tem a ver com isso? O pânico começava a tomar conta do ambiente, um peso que deixava todo mundo tenso e à flor da pele. A mãe dela, já sem fôlego, se aproximou, o olhar fixo em Tiago. Tiago, você precisa parar com isso. Não tem como resolver as coisas assim. A voz dela tremia, mas havia uma determinação oculta em suas palavras, como se ela estivesse se preparando para revelar algo. Foi nesse instante dramático que um novo grito cortou a tensão. Era um som agudo, quase inumano, que reverberou pelo ar. Todos congelaram, virando-se na direção de onde a voz parecia vir. Um corpo surgiu entre as sombras dos entulhos, emergindo com dificuldade. Era um homem, com a aparência de alguém que tinha passado anos em um pesadelo. Ele se arrastava, os olhos vidrados, quase sem vida. Os segredos, eles têm que ser revelados. O homem gritou, arrastando-se, seus cabelos desgrenhados e sujos. E quando Daniel olhou mais de perto, o mundo caiu de vez. Era o pai de Lívia. Pai? Lívia exclamou, seus olhos transbordando em lágrimas de pura incredulidade. O quê? O que você está fazendo aqui? Não há mais tempo, ele afou, segurando-se nos escombros. A verdade é muito mais sombria do que vocês podem imaginar. A voz dele tremia, e a conexão que Daniel sentia dele foi como um choque elétrico. A verdade? Tiago se ergueu, com um sorriso sarcástico. Qual verdade? A sua proteção? Você não pode ficar calado agora. Pai, você sabe de tudo. O ar ficou pesado com a tensão, e os relâmpagos começaram a riscar o céu, espelhando a tempestade emocional que se desenrolava. É tudo culpa sua. O pai da Lívia disparou, o olhar fixo em Tiago. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. O queixo de Lívia tremeu. Você sabia? Você sabia de tudo isso. O lamento dela se misturava a uma fúria crescente. Daniel estava atordoado. Cada palavra parecia ser uma punhalada em seus sentimentos, e tudo o que ele pensou que sabia estava desmoronando. Mestre das marionetes, não é? Você manipulou todos nós. Lívia dobrou um pouco a voz, e Daniel viu o brilho em seus olhos, um incêndio de coragem. Então assuma a responsabilidade. Nesse momento, o homem desabou. Não posso. Estive preso. Não é só sobre nós. Eles estão vindo. E com isso, um estrondo profundo ecoou do lixão, como uma advertência ominosa. Os olhares se cruzaram, e a quantia de segredos parecia começar a se desvelar, cada sombra mais nebulosa do que a anterior. Antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de homens surgiu, armados e com olhares esclarecidos de crueldade. Agora é nosso turno. A voz de um deles rosnou, e a luta pela verdade estava longe de terminar. Daniel sentiu a adrenalina subir. O que mais havia escondido? E até onde estavam prontos a ir para proteger seus segredos? Uma nova reviravolta se apresentava diante deles, cheia de perigos e incertezas, e ele mal podia imaginar o que viria a seguir. O impacto do carro ecoou no ar como um trovão, e Daniel foi atingido por um choque que cortou seu coração. Ele estava paralisado, atordoado, enquanto Lívia, deitada entre os escombros, gaguejava seu nome com um misto de dor e urgência. A visão dela era surreal, mas o desespero que a rodeava
Parecia real demais. Tiago tentava se levantar, mas estava fraco. Seus olhos estavam cheios de fúria, e ele balançava a corrente de ouro como um símbolo de poder. Você nunca deveria ter vindo aqui, Daniel. Ninguém deve saber da verdade. A voz dele ecoou entre os destroços. Mãe! Júlia gritou novamente, seu rosto se contorcendo entre o medo e a esperança. Mas a mãe dela estava paralisada, parecendo um espírito perdido entre os vivos. Você precisa nos contar a verdade. Nesse instante, houve um movimento abrupto atrás deles. O homem caído, e Daniel inicialmente não havia reconhecido, se levantou de forma trôpega. A verdade é uma armadilha. Ele ergueu a voz e Daniel congelou ao finalmente entender. Era o pai de Lívia, mas sua aparência estava devastadora. Com um gesto rápido, Daniel se virou. O que você quer dizer? Com isso, que armadilha? O coração dele batia rápido. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas o que ele via não fazia sentido. Você está todos na linha de tiro. A verdade não é o que você espera. O olhar do homem estava perdido, como se ele falasse direto do fundo de um pesadelo. Ninguém aqui está realmente a salvo. Tiago rosnou. Cale sua boca, você não sabe de nada. Ele apontou a corrente de ouro para Daniel, um brilho estranho em seus olhos. E você também não sabe a verdade sobre a sua irmã. A tensão aumentava como um fio prestes a romper. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, o pai de Lívia soltou. Ela não desapareceu. Ela fez uma escolha. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O olhar de Lívia ficou vazio, a ficha começando a cair. Ela o quê? Daniel mal podia acreditar. As palavras rasgaram seu coração e a confusão tomou conta dele. Ele olhou para Lívia, buscando um sinal de que isso era uma mentira. Mas a dor no rosto dela era inegável. Ela estava envolvida em algo maior, Daniel. O pai dela continuou, sua voz tremendo. Ela estava tentando escapar de algo que não conseguimos entender. Foi por isso que ela se afastou de você, de todos nós. Júlia olhou para a mãe dela, os olhos arregalados. Mãe, você sabia disso? O caos se instaurava em seu olhar, e o pânico crescia. A atmosfera estava pesada, cheia de arrepios, de revelações inconfessáveis. Eu não sabia. A mãe de Júlia se defendeu, mas a angústia no rosto dela dizia o contrário, como se anos de segredos estivessem prestes a transbordar. Neste exato momento, um homem apareceu do nada. Saindo das sombras, ele era magro, com um olhar ameaçador. Acha que pode escapar da verdade assim tão facilmente? A voz dele cortou o ar e todos congelaram. Daniel franziu o senho, sentindo que a própria terra sob seus pés estava prestes a desabar. Quem é você? Daniel perguntou, seus instintos gritando. Mas o homem apenas sorriu, um sorriso que disparou arrepios por toda parte. Eu sou apenas um mensageiro, mas a verdade... a verdade vai custar caro a todos vocês. O olhar dele era tanto um aviso quanto um desafio. O pai de Lívia se pôs entre eles, mas havia um desespero refletido em seus olhos. Saia daqui, você não pertence a este lugar. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem deu um passo à frente e, num movimento rápido, puxou algo de seu bolso. Você realmente acha que pode escondê-los para sempre? Ele lançou um objeto no chão e um estrondo ensurdecedor ecoou. O mundo parecia se desintegrar em torno deles, quando uma explosão de luz e fumaça subiu, ofuscando tudo. Daniel sentiu o chão se mover sob seus pés, e por um momento, o medo tomou conta dele. O que estava acontecendo? A verdade que ele tanto temia parecia prestes a ser libertada em todo. Seu horror, e no meio do caos, os olhares se cruzaram, um misto de medo e determinação. Você vai pagar por isso! Daniel gritou, mas era tarde demais. O que quer que fosse aquela explosão seria apenas o começo, e agora, mais do que nunca,
Ele sabia que nada seria como antes. A verdade estava libertada, e as consequências, essas ainda estavam por vir. O impacto do carro explodiu como um trovão no ar, e Daniel quase perdeu a capacidade de raciocinar. A fumaça envolveu tudo, uma cortina densa que o separava da realidade. Ele lutou contra a sensação de desorientação, tentando entender o que estava acontecendo. Lívia gritou seu nome, e por um momento, tudo parecia em câmera lenta. Daniel. Ela estava em pé, a voz tremendo, olhos fixos na figura se arrastando entre os escombros. Ajuda-me! Mas a cena diante dele foi brutal. A visão do pai de Lívia, ensanguentado e sujo, arrastando-se em meio ao caos, deixou Daniel paralisado. Uma onda de dor e confusão o invadiu, como se algo dentro dele estivesse se despedaçando. Pai, o que você está fazendo aqui? A incredulidade em sua voz se misturava ao desespero. A verdade não é o que você imagina. O homem gaguejava, com dificuldades para falar. Você tem que entender, nós somos, todos nós, parte disso. Tiago rugiu, agitado. Cale-se, não há tempo para isso. Ele se movia, balançando a corrente de ouro que parecia mais uma maldição do que um símbolo de poder. O comando em. Sua voz estava começando a vacilar, e no fundo Daniel percebeu que Tiago também estava com medo. Antes que qualquer um pudesse fazer algo, o homem que parecia perdido entre as sombras se ergueu, repentinamente, como um espírito atormentado. A verdade não é só sua, Tiago, ele gritou, e os olhos dele brilharam com uma intensidade arrepiante. Vocês acham que podem esconder? Daniel sentiu um frio descendo pela espinha enquanto o homem se virava. Pai, Lívia gritou. Mais uma vez. Por que você não me disse a verdade? A acusação pairou no ar como um raio prestes a cair. Mas então, a revelação que deixou todos em choque desabou como um vendaval. Eu sou seu irmão. As palavras escorregaram da boca do homem. E o impacto delas cortou através da confusão como uma faca afiada. Daniel ficou paralisado. Tudo o que ele pensava que sabia desmoronou em frações de segundo. Irmão, como isso era possível? Os olhares se cruzaram, a incredulidade estampada em cada rosto. Você está mentindo. Tiago balançou a cabeça, como se tentasse afastar uma verdade inaceitável. Mas o homem continuou, sem hesitar. Nós somos parte de uma família. E Lívia, ela sempre soube. Ela, a mãe de Júlia, e eu. Nós estamos todos entrelaçados por um passado sombrio. A expressão angustiada de Lívia se transformou em pânico. Como você pôde? Como você deixou isso acontecer? O caos se intensificou. A mãe de Júlia agora olhava para o homem, lágrimas nos olhos. Você não deveria ter voltado. Nunca. Ela sussurrou, e a dor em sua voz reverberou. Não temos tempo! Eles vêm! O homem gritou, a urgência transformando-se em desespero. Mas em meio a tudo isso, havia um movimento entre os escombros. Um estalo, uma sombra. Daniel virou-se para olhar, e o rosto assombrado de uma mulher emergiu da fumaça. Eu sempre soube, a mulher gritou, seu olhar fissurado em Tiago. Você não pode fugir do que fez. O que aconteceu com sua irmã? Quase perdi minha filha. A revelação explodiu com todo o seu peso. Quem é você? Daniel balbuciou, a cabeça girando com as conexões que agora pareciam tão distantes e ao mesmo tempo dolorosamente próximas. Eu sou a razão pela qual todos vocês estão aqui. A verdade que vocês tanto temem. Venham comigo. Precisamos fugir antes que seja tarde demais. As sirenes já podiam ser ouvidas com clareza, chegando mais perto. Daniel sentiu o horror se transformar em urgência. Ele olhou para Lívia, que estava em choque, como se a enxurrada de informações a tivesse atravessado. Ele já não sabia quem estava dizendo a verdade, mas não tinha mais tempo para questionar. E assim, um passo adiante, Daniel fez a única escolha que parecia fazer sentido. Ele estendeu a mão para Lívia, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Teria que confiar nela.
mesmo que cada fibra em seu ser o implorasse para fugir do que estava prestes a ser revelado. O que mais esconderia esta família? O que mais estava por trás daquela cena caótica? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. O passado estava voltando, e ninguém estava a salvo. O caos estava instaurado. Daniel sentiu seu coração acelerar enquanto o pai de Lívia se arrastava. Sua presença mistura de dor e desespero, enquanto Júlia e sua mãe agora olhavam para a verdadeira origem de toda aquela confusão. A sombra de Tiago se projetava sobre eles como um espectro ameaçador. Vamos! A mãe de Júlia gritou, seu instinto de proteção transbordando. Não podemos ficar aqui. Mas Lívia estava paralisada, olhando para seu pai, tentando processar a verdade brutal que acabara de surgir. Você me deixou por esse monstro. Ela finalmente disparou, a voz embargada. O que mais você escondeu de mim? O homem respirou ofegante, as palavras, saindo de forma trêmula. Eu não sabia. Nunca quis que você soubesse. Tudo o que fiz foi para te proteger. O quê? Lívia quase gritou. Proteger de quê? Na verdade, o barulho da sirene se intensificava ao fundo, e a atmosfera ficou carregada. Daniel, agora parte desse turbilhão, olhou para Júlia. Ela tinha os olhos arregalados, tremendo de medo e confusão. Nós precisamos ir. Ele puxou a mão dela, forçando-se a agir. E enquanto os gritos de Tiago reverberavam na cabeça, a realidade dissolveu as barreiras. A verdade estava prestes a sair do limbo em que se escondia. Lívia, ouça. Não estamos sozinhos nisso, Daniel exclamou. A adrenalina o impulsionava, fazendo-o acreditar que podiam mudar o rumo daquela história. E se ele estiver certo? E, se realmente estivermos todos entrelaçados por esse passado sombrio? A voz de Lívia era uma mistura de raiva e medo. Não! Você não pode acreditar nele, Daniel gritou, mas as palavras soaram como ecos perdidos. O peso da verdade desmoronava como castelo de cartas. Precisamos sair agora. A mãe de Júlia insistiu, a urgência despontando em sua voz. Ela puxou Júlia, que hesitou um instante. Vá, você precisa ir. E assim, em uma fração de segundos, a corrida começou. Daniel segurou a mão de Lívia e puxou-a em direção à saída do lixão. Atrás deles, Tiago rugia, a fúria transbordando. O vento começou a soprar forte, levando consigo as últimas esperanças ali guardadas. E no meio da confusão, algo brilhou sob os escombros. Daniel arou, sentindo um aperto no peito. Era a corrente de ouro, reluzindo como um aviso, pesado de significados ocultos, o elo que unia todos eles de forma estranhamente amarga. Não podemos deixar isso para trás, ele disse, seu coração disparando novamente. Lívia hesitou, mas ele se lançou para pegar. Assim que tocou a corrente, uma onda de lembranças invadiu sua mente. Imagens de risos, de dias ensolarados com sua irmã, e esse mesmo objeto nos pesadelos que o assombraram por anos. Daniel, Lívia gritou, puxando-o de volta à realidade. O tempo corria e o perigo era real. E assim, sem olhar para trás, eles correram para fora do lixão, cada passo carregado de incertezas e verdades ainda não ditas. As sirenes se intensificaram, e a realidade se aproximava. Quando finalmente chegaram à rua, a respiração ofegante, olhando um para o outro, havia um novo entendimento. A luta não tinha acabado, apenas começava. Daniel sabia que tinham que enfrentar tudo isso juntos, talvez até mesmo se unirem para desvendar o que realmente aconteceu com suas famílias. No fim, todos temos segredos e verdades que precisam ser enfrentados. Lívia disse, seu olhar determinado, e naquele momento, Daniel percebeu que a tempestade que se aproximava não era apenas externa, mas também dentro de cada um deles. E quem poderia saber que o que os esperava era ainda mais profundo e mais sombrio? Mas nesse momento, a única coisa que podia fazer era dar a mão a Lívia e avançar.
Ele estava pronto para descobrir tudo. Agora é a sua vez de agir. Se você quer ficar por dentro de todas as histórias emocionantes que estão por vir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque a sua participação é essencial. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou desse desfecho. E, se realmente aprecia a nossa história e quer compartilhar essa incrível jornada com seus amigos, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o final que acabamos de apresentar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Contamos com você.